dia. Bom dia, amigos, bom dia, irmãos. É uma alegria para mim muito grande estar aqui nessa casa, que é uma casa de cura e, na verdade, é uma casa de amor. Eu me sinto muito honrado de estar com vocês nessa manhã, nesse dia em que a gente abre o coração para cuidar da gente. E mesmo nós que somos os trabalhadores da casa, também é uma oportunidade de cura para todos nós. Não vem se curar somente aquele que vem com algum pedido específico. Aquele que trabalha no bem também está no seu processo curativo, numa perspectiva diferente, mas também é. E se a gente ampliar um pouco mais essa percepção, reencarnar é um processo de cura. Porque nós estamos aqui nesse mundo de provas e expiações para a gente poder dar um passo no nosso progresso, para a gente poder se libertar desse sofrimento tão intenso que diz respeito ao nosso grande espaço de ignorância moral. Então, em algumas palavras, eu queria poder conversar com vocês sobre cura, sobre doença, sobre saúde, que é, em última instância, essa grande jornada que a gente está fazendo aqui. Então, eu estava estudando, me preparando para poder estar com vocês, e me lembrei de um senhor que uma vez eu conversava com ele, e ele tinha um transtorno psíquico de muito tempo. E tomava medicamentos, e ele chegou para mim e disse assim: olha, eu acho que me medicaram errado, ou então me diagnosticaram errado. Porque eu já me trato há tantos anos, eu não fico bom nunca. Eu achei interessante essa perspectiva. Porque quem acha que a cura se dá desse jeito, tem um diagnóstico, toma um remédio e fica bom, é quem acha que está com gripe. E olha lá, tem um tanto de gripe que a gente toma um monte de vitamina C e demora. Enquanto a gente tem a perspectiva de cura materialista, a gente não vai muito longe. Porque a perspectiva materialista é assim. Então eu espirro, tomo remédio para o espirro, tem que ficar bom do espirro. Quando a gente começa a olhar para os nossos adoecimentos, para os nossos desequilíbrios físicos, do ponto de vista espiritual, aí a nossa visão se estende. E então, me lembrando desse senhor, por que ele não pôde ainda olhar que o que estava demorando para ele melhorar não tinha nada a ver com os remédios nem com o diagnóstico? Até tinha a ver, mas pouca porcentagem. O que estava dificultando aquela cura que ele tanto queria é que ele ainda não entendeu que era preciso um processo de cuidar de si, um processo de transformação de algo que todo adoecimento nos convida. Então, em última instância, quando a gente adoece, a gente precisava olhar, seria bom que a gente pudesse olhar como um convite. Adoecer é um convite para a gente mudar o olhar para nós, um olhar para a vida, um olhar para o futuro. Porque ninguém adoece da noite para o dia, salvo se for alguma coisa muito extensa e externa a nós, né? Um acidente ou uma pandemia. Mas os nossos adoecimentos em geral, eles têm uma história na nossa vida. E até porque ninguém adoece igual a ninguém. E mesmo nós, quando alguma doença se repete, ela também não é do mesmo jeito. Então, se a gente puder abrir mão desse olhar da cura, do ponto de vista material, e eu acredito que quem esteja nessa casa aqui já desistiu dessa perspectiva, senão vocês não estariam aqui no sábado às 11 da manhã, porque entender o adoecimento do ponto de vista espiritual é a gente lembrar ou se dar conta que nós somos espíritos vivendo temporariamente num corpo. E se somos espíritos temporariamente no corpo, a gente também vai entender que a gente não é só espírito e corpo. Entre esse espaço extenso que é esse corpo tão denso e esse espírito que é de tanta sutileza energética, que não tem nem forma, nós temos os corpos sutis, os corpos espirituais que transitam
e que Kardec deu o nome de perispírito. Esse envoltório que tem como se fosse um benjamin, eu acho que é a melhor metáfora que eu posso trazer, um benjamin entre esse corpo tão denso, tão material e esse espírito tão etéreo, tem algo no meio, algo que junta, algo que liga, que dá forma a esse corpo físico, que é o nosso envoltório fluídico, chamado perispírito. E Kardec deu esse nome para esses vários corpos, né? Então, quando a gente adoece no corpo, esse adoecimento, ele não começou no corpo, ele começou energeticamente, ele começou espiritualmente, já que somos espíritos, então. E às vezes a gente também fica se perguntando, mas espera aí, mas eu nasci com esse adoecimento, eu nasci com diabetes, eu nasci com essa síndrome X, eu nasci com esse problema e tal. Sim, mas até para você hereditariamente adquirir um adoecimento e esse adoecimento ser congênito, isso faz parte da sua história espiritual. Ninguém nasce com um adoecimento congênito por sorte, por acaso. Nada aqui na vida terrena é arbitrário, porque Deus não age assim. É um processo educativo a nossa vida. Então, alguma finalidade educativa existe nesse adoecimento que você trouxe congenitamente, hereditariamente. E mesmo tendo sido adquirido hereditariamente, ao longo da sua existência, a intensidade desse adoecimento, a manifestação desse adoecimento pode se amenizar. Porque quando a gente age no bem, a gente gera o bem para a gente. Então, a gente também vai tornando aquele adoecimento que talvez iniciasse tão severo, ele vai se tornando mais suave. E mais suave se torna quanto mais suave eu me torno. Então, quando a gente vai entendendo que existem causas anteriores às nossas aflições, isso está super bem descrito no Evangelho segundo o Espiritismo, no 5º capítulo, Bem-aventurados os aflitos, que tem assim, causas anteriores das aflições. Então, tem adoecimentos que a gente nasce com eles, ou eles surgem em algum momento da nossa existência e ele se prolonga durante muito tempo, que segundo a doutrina espírita é chamado de uma expiação. E o que é uma expiação, né? É uma oportunidade, através do adoecimento do corpo, de cura da nossa alma, de cura dos excessos das nossas emoções, de cura dos nossos desvios. Então, quando a gente vai entendendo isso, vamos entendendo cura assim. Na verdade, a cura é uma busca de equilíbrio. É como se a gente estivesse tentando chegar a um determinado lugar e nós estivéssemos muito afastados. E a gente vai levar um certo tempo para conseguir voltar à nossa rota, né? A nossa rota que é reta em direção a Deus, em direção ao nosso progresso. Então, para a gente poder voltar, a gente passa calor, passa fome, passa frio, fica cansado, exausto. É o que a gente chama aqui de adoecimento, que faz parte de quem está voltando para o eixo. Então, se a gente puder olhar para os nossos adoecimentos como sendo um convite para esse eixo, esse convite de volta para casa, se a gente entender as nossas aflições como sendo uma mensagem que eu preciso ler e compreender, que transformação eu preciso fazer na minha maneira de ser para eu descobrir qual o meu caminho de luz. Porque diz Paulo de Tarso que nós somos filhos da luz, que nós não somos filhos das trevas, mas que nós temos dificuldade de andar como filho da luz, porque a gente esquece que é filho da luz, porque nós somos apaixonados pelos excessos da vida terrena, né? Somos apaixonados pelo poder, somos apaixonados pelo prazer imediato, nós temos muitas paixões que a gente precisa cuidar. Então, às vezes, as causas das nossas doenças não estão na outra vida, está nessa mesmo. Porque a gente se excedeu, porque a gente perdeu o ponto do equilíbrio, porque confundimos necessário com supérfluo, porque andamos perdidos de nós. Então, veja de novo
como é que a cura é esse processo de eu me encontrar, né? Eu descobri o que é essencial para mim. Então, quando a gente vai entendendo isso, a nossa relação com o nosso corpo adoecido começa a mudar. Em vez da gente ficar bravo com o nosso corpo, chateado com o nosso corpo, que ele está demorando a melhorar, a gente pode começar a olhar o nosso corpo e agradecer. Por que eu digo agradecer? Porque o nosso corpo, assim como uma esponja, ele segura, contém, retém, guarda todos os nossos excessos da alma. Aquilo que a nossa alma não conseguiu lidar, aquilo que as nossas emoções transbordaram, né? Vamos imaginar aqui uma coisa simples. Você teve uma desavença afetiva, você sofreu algum tipo de traição afetiva, você ficou magoado, o tempo passou, mas a mágoa ficou. O tempo passou, você até desencarnou, mas a mágoa ficou. Se nós somos esse ser espiritual e que cada um de nós gera uma psicosfera que compõe a nossa foto espiritual, porque quando a gente está sem corpo, gente, a nossa foto é energética, ela não é com Photoshop, né? Então, desencarnados veem a gente tal como a gente é por dentro. Isso que a gente esconde no corpo, quando está desencarnado, não dá, fica tudo muito claro. Mas os desencarnados conseguem nos perceber, mesmo com o corpo denso. Percebe as nossas emoções, nossos pensamentos, né? Então imagina, você desencarnou cheio de mágoa. Como é que fica a sua vida espiritual? Não é? Ela fica reduzida, apertada. E aqui na Terra, você quando guarda muita mágoa, isso começa a transbordar para as outras áreas da sua vida. Então você se torna uma pessoa amarga, se torna uma pessoa com pouca confiança no mundo, descrente, uma fé fraquinha. Então você começa novos amigos, novas amizades, mas o seu coração é retraído, o seu coração é desconfiado. Então, o seu grupo de pensamentos, que a gente é aquilo que o nosso pensamento pensa, né? Nosso pensamento cria a vida que a gente tem. Então, se eu tenho o hábito do pensamento negativo, se eu tenho o hábito de que tudo vai dar errado, que as pessoas não prestam, que esse mundo não é confiável, uma vez eu confiei, olha só onde é que eu fui cair e tal. Se eu vou montando esse halo energético negativo, de quem eu consigo me aproximar e quem que consegue ficar na minha companhia? Aqueles que têm a mesma afinidade energética que eu. Mas eu não era assim. Eu fiquei assim. E se isso fica muito tempo, eu vou deteriorando essas fibras sutis dos meus corpos. Por fim, é o meu corpo que segura essa mágoa. Então, algum adoecimento físico no meu órgão mais vulnerável vai se manifestar. É como se o corpo dissesse assim: chega, deixa eu segurar para você o que você não está conseguindo resolver. Então aparece aquela dor aqui, aquela dor ali, aquela mágoa não resolvida virou um pedacinho adoecido e machucado no seu corpo físico. Veja, começou numa história afetiva, numa história amorosa e terminou no meu corpo. Então agora, quando você vai cuidar dessa parte que está adoecida, você precisa dizer: obrigado, corpo. Obrigado porque você pôde segurar o que eu não pude resolver. Então, a gente precisa agradecer, em vez de brigar com o corpo da gente, em vez da gente ficar apressando o corpo da gente. Obrigado, meu joelho, obrigado, meu coração, obrigado, meu fígado, obrigado, porque você pôde segurar os meus excessos. Então, é nesse sentido que a doutrina espírita vai dizer que as dores do corpo, essas dores psíquicas que a gente tem, seja ela de ordem mais sutil ou não, ela tem como finalidade também nos ajudar a parar o processo de nos enfermar espiritualmente. Porque aí você começa a cuidar, não é? Daquela dor no dedo, daquela dor no joelho, daquela dor no pescoço, e você vai cuidando, mas aí tem um segredo importante.
não vale só cuidar do corpo físico. Você precisa cuidar da sua alma enferma, porque é lá que começou a história da mágoa, não é? Então eu preciso agradecer o meu corpo, porque ele está fazendo um serviço que eu não tinha condição de fazer, de dar limite, de sustentar, de dar contenção, de dar contorno, mas agora eu preciso fazer um caminho de volta, de poder começar a me perguntar, mas como foi que começou esse adoecimento? O que estava me acontecendo? Né? O que eu estava sentindo? O que foi que eu não conseguia aceitar? O que foi difícil de eu resolver? Então eu agora posso resolver. Então eu vou começar a mudar o teor dos meus pensamentos. Cada pensamento negativo que vier, eu substituo por um pensamento positivo. Não deixar os pensamentos negativos ganharem lugar intenso. Poder acreditar que se um dia eu fui mais saudável, eu posso retornar a esse lugar. Mas para eu retornar, eu preciso começar esse processo de higienização mental, espiritual e afetivo. Sabe, a gente quando começa um trabalho de cura, até mesmo no médico, né? O médico diz assim, dieta de gordura, dieta de açúcar, dieta de tal. Os médicos deveriam escrever também dieta de pensamentos negativos, dieta de maledicência, dieta de mágoa, dieta de vitimação, né? Dieta de desconfiança, dieta da negatividade. Por quê? Não adianta eu parar de comer a gordura se eu não parar de comer fluidos negativos. Não adianta eu fazer dieta de açúcar se eu não começar a olhar para as minhas carências. Porque as carências afetivas fazem a gente comer muita coisa doce. Não é? Vocês já sabem disso, né? Que quando a gente está carente, a gente quer comer bombom, quer comer chocolate, quer comer uma caixa de chocolate e tal. Então vamos começar a cuidar da carência para não adoecer seu pâncreas. Então a gente adoece dos excessos. Tudo que a alma não resolve, o coração, o fígado, o estômago, o intestino vai começar a resolver. Então a gente precisa fazer o caminho de volta com amor. E fazer o caminho de volta com amor implica em a gente ter paciência com a gente, que é o que a gente não tem quando está doente, né? Nós somos irritadíssimos, somos impacientes, porque a gente quer um resultado imediato. A gente tem saudade daquele corpo saudável, aquele corpo que me deixava livre. Pois é, quando será que você vai ter esse corpo saudável? Isso não é o mais importante agora. O mais importante agora é você tornar saudável, e esse caminho de volta você precisa fazer, precisa tornar saudável a sua alma, o seu coração, né? E aí, junto disso, eu gostaria de falar também sobre essa cura da alma, sobre a cura dos registros traumáticos que a gente tem, que nós temos muitos. Nosso querido Divaldo Franco, ele tem um videozinho que está passando no Instagram, que ele diz assim, quando a gente se torna velho no corpo, precisamos lembrar que junto desse corpo que envelheceu, tem a nossa criança, tem a nossa adolescente, tem o nosso ser adulto que começou a trabalhar, a estudar, ir para a universidade, que casou, que teve filhos. Então, o nosso corpo, ele tem uma história, a gente precisa respeitar essa história do nosso corpo. Então, no nosso corpo estão registradas as dores que você viveu, na sua garganta, aquilo que você engoliu, na sua garganta o que você não disse, nos seus ouvidos as agressões que você escutou, né? E por aí vai, gente. Diz a medicina chinesa que o nosso rim guarda os nossos medos, que o nosso fígado guarda a nossa raiva, né? Que o nosso pulmão guarda a nossa tristeza. Essa perspectiva que os chineses estão dizendo é porque entende que nós somos mais do que esse corpo físico. Onde é que estão registradas as histórias que você viveu? Então, talvez agora que você está começando um processo de se curar, você possa fazer uma revisão dessa história com amor. Então, você precisa fazer uma viagem, começar a se lembrar das outras vezes que você sentiu dores parecidas e poder dar um bom lugar para a sua dor.
poder ir entendendo que nós somos muito imaturos emocionalmente, tomamos decisões de modo impulsivo, não só a gente, mas as pessoas com as quais a gente conviveu. Tivemos pais severos, pais adoecidos, pais imaturos, pais com pouca instrução, mas eles tiveram uma coragem que foi deixar a gente nascer. Então a gente pode agradecê-los por ter permitido essa encarnação, com tudo que essa encarnação tem. Mas nós precisamos curar as marcas que ficaram dessa convivência, que ainda estão no seu coração. Quem sabe ainda está no seu coração frases que você escutou quando você era criança. Quem sabe ainda está no seu coração os bullying que você sofreu na adolescência. Quem sabe ainda está na sua alma registrado as desavenças, as agressões, as violências, os traumas que você sofreu quando você se tornou adulto, o início da sua vida adulta. O que você fez dessas marcas, dessas dores, dos sofrimentos? Agora é a hora de você começar a curar isso. E curar isso significa a gente abraçar esses momentos e deixar ir. A gente precisa soltar, deixar passar. E isso é diferente da gente negar. Negar é dizer, não foi nada, não foi isso tudo, não aconteceu desse jeito, eu acho que eu não estava muito bem da cabeça. Não é negar, é eu dar um lugarzinho bom, é realmente doeu. Realmente foi muito difícil aquele momento. Realmente eu me senti muito desamparado, eu me senti muito só. Eu me senti sem saída. Eu não sabia o que fazer naquele momento. Tomei decisões precipitadas. Eu abortei, eu fugi, eu sumi, eu não falei, eu não me apropriei. Tem um monte de não. Ou seja, tem um monte de caminhos que hoje, mais maduro, eu gostaria de ter feito diferente. Mas naquela época, eu era daquele tamanho, não é? E quem nos ensina é Paulo de Tarso isso. Paulo de Tarso, na segunda carta aos Coríntios, ele fala isso. Ele que tinha perseguido os cristãos, ele que foi responsável por tantas mortes, poderia ficar paralisado no crime, se sentir um criminoso e se esconder, ou então se punir. Poderia se vitimar, poderia se tornar severo, duro, implacável com ele mesmo. Mas ele escolheu o caminho do amor. Então, na segunda carta aos Coríntios, a primeira é aquela que ele fala sobre o amor, né? Mas na segunda, ele diz que ele é o que ele é hoje por causa da história que ele experienciou. Então, ele diz assim, graças a Deus, eu sou o que eu sou. Então, pela graça que ele recebeu de conhecer o Cristo, ele pôde compreender que tudo o que aconteceu antes foi o que forjou o espírito que ele é agora. Então, tudo que a gente é agora tem a ver com as dores que a gente atravessou. Nós somos sobreviventes. Então, não é para a gente se apequenar nem sentir coitado de mim. É para a gente olhar para a gente com muito orgulho e muito amor próprio. Nossa, com tudo que eu passei, com a infância que eu tive, com a adolescência que eu tive, com a história que eu tive, olha onde eu cheguei. Cheguei até aqui, graças a Deus. Então agora eu posso me apropriar disso e entender, eu tenho força, eu tenho coragem e principalmente agora eu já sei o que é necessário para eu recomeçar, né? Não dá para a gente voltar lá, como Chico Xavier disse para a gente, mas agora dá para seguir em frente. Mas quando a gente diz essa frase, não dá para a gente voltar lá, não é para a gente dizer ela assim, com tristeza, que pena, não dá para eu voltar lá. Não é assim. É que se eu voltasse lá, eu não ia escrever essa história que eu escrevi e não me tornaria quem eu sou. Eu só sou essa pessoa porque foi essa história que eu escrevi. Por isso que a gente precisa olhar para a nossa história de vida com gratidão. Não dá para eu voltar para eu escrever a história arrumadinha, porque nenhum de nós tem história arrumadinha. Chico Xavier não tem história arrumadinha, né? Francisco de Assis não tem história arrumadinha, nem Bezerra de Menezes tem história arrumadinha. Nós também não temos, porque nesse mundo de prova e expiação, as nossas histórias são desarrumadinhas, porque nós estamos aprendendo a sermos espíritos crescidos.
nós estamos aprendendo a amar, estamos aprendendo muitas virtudes que ainda estão bem incipientes no nosso coração. Então a gente precisa de compaixão, precisamos de calma com a gente, amor, ternura, doçura. Então, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os doces. Precisamos ter mansidão, não só para com os outros, mas com a gente. Então, para a gente começar a ser manso consigo, a gente tem que parar com as exigências e com a mania de perfeição que nos adoece. Então, curar, mais do que curar as dores físicas, elas são importantes, a gente deve tomar remédio, sim, isso tudo faz parte. Mas mais, nós podemos mais do que isso. Vamos começar a curar as nossas explosões, as nossas agressividades. Vamos começar a curar a nossa mania de agradar os outros. Começar a curar a nossa vitimação, a nossa mania de se queixar. Vamos começar a curar a nossa indignação, a nossa inconformação. Começar a curar isso. Para a gente poder ir amando essas circunstâncias que nos aparecem, entendendo que elas vêm como oportunidade de crescimento. Então, os Espíritos nos esclarecem que quando a gente numa prece pede paciência, como é que a paciência vem? Vocês imaginam que Deus manda uma caixinha do correio divino escrito assim, paciência para ela? Não, não é assim que Deus nos ajuda a conquistar a paciência. Se você pede paciência, virão circunstâncias com cara de impaciência para você exercitar a paciência. Então, na primeira oportunidade, você vai perder, tem condição, você fica muito impaciente. Na segunda, um pouquinho mais de paciência. Então, na verdade, a gente vai ficando menos impaciente, paciente. Então, quando a gente pede a espiritualidade maior, eu preciso de coragem, virão circunstâncias em que a sua coragem vai nascer naquela circunstância. Então, aí vem uma das primeiras, segundas ou terceiras teses do Espiritismo, que eu gosto muito, que é: nenhuma virtude moral é adquirida sem o exercício. Então, a gente não tem coragem antes da circunstância aparecer. A coragem nasce na luta. Quando você sai dela é que você vê, nossa, eu fui corajoso. Pois é, você não tinha coragem antes. Então, qualquer virtude moral, paciência, coragem, calma, generosidade, todas elas só surgem no seu esforço, no enfrentamento com ela. Então, quando a gente diz assim, eu não vou porque eu não consigo. Pois é, essa frase aí, ela precisa de uma mudança. É indo que você vai conseguir. Então, é a gente que está sentindo falta de amor no coração, indo para as relações, e que a gente vai aprender a amar. Então, não há a possibilidade da gente adquirir virtudes morais que nos libertam do sofrimento sem que haja o enfrentamento. Então, hoje, que também é um dia de tratamento aqui, eu queria dar parabéns para vocês, porque você está enfrentando exatamente o que talvez há muito tempo você não tenha tido tempo, força para começar. E a cada vez que você vai enfrentando essa dor, que você vai enfrentando esse desconforto, vai crescendo na sua alma uma coisa chamada amor. Amor próprio. Porque quando a gente adoece demais, nós perdemos o caminho do amor. Então, curar-se é um trabalho de amor próprio, que se dá junto com os outros, né? Olha quantos irmãos nos ajudando no processo de cura. Então, a gente se cura abrindo-se para essa cura. Se a gente for para um tratamento de cura desconfiado, com pouca fé, achando que não tem jeito, eu vou lá porque não tem jeito, eu vou lá porque disseram que é bom eu ir, você está reduzindo as suas chances de melhora. Porque quando Jesus diz para nós isso, buscai e achareis, né? Ajuda-te que o céu te ajudará, significa, as bênçãos de Deus são infinitas e estão ao nosso dispor. Mas se você estiver fechado, não chega. Precisa algum nível de abertura.
Quando Jesus diz assim, bem-aventurados os misericordiosos, que eles alcançarão a misericórdia, não quer dizer que Deus não queira oferecer misericórdia para a gente, mas é que um coração endurecido, por mais misericórdia que haja no seu entorno, não chega, fica impermeável, né? Como se tivesse uma parede de vidro entre eu e Deus. Então, a parede de vidro maior que a gente pode erigir entre nós e Deus é a dúvida. Então não deixa seu coração duvidar, não se permita vitimizar-se, isso impede que a cura se dê. Então fé é algo que a gente precisa construir, ninguém tem fé já pronta quando nasce. Fé não é hereditário, gente, né? Nada que é de ordem espiritual a gente ganha hereditariamente, é uma conquista pessoal. Então, à medida que eu vou lidando com as circunstâncias difíceis, a minha fé vai aumentando. Fé significa confiar em Deus. Então, a gente começa a entender que o trabalho de cura não é no resultado. Não adiantou nada aquele trabalho de cura lá, eu não fiquei curado. Só que do ponto de vista espiritual, a cura é outra coisa. Nossa, a gente vai começando a entender que a cura, nesse mundo de provas e expiações, do ponto de vista espiritual, não é resultado, é processo. E você começar a entender que cura é essa que está se dando na sua alma enquanto você está cuidando do seu corpo. Então pode ser que não deu tempo, não vai dar tempo do seu corpo se curar, talvez, de um câncer que está em fase terminal, mas a sua alma desencarna curada. Porque aí então seu corpo ficou com aquelas últimas marcas que você precisava soltar. Então a gente começa a entender que cura do ponto de vista espiritual não é o resultado, é o que acontece comigo enquanto me coloco a caminho da cura. Então que pessoa eu me torno, que espírito eu me torno através desse trabalho de cura. E esse precisa ser o nosso olhar. O resultado, a gente deixa com Deus. Depois que tudo passar, aí a gente olha para o resultado. Agora, tira seu olho do resultado e traz seu olhar para o processo. O que está acontecendo comigo? Como tem sido o meu caminho? Como tem sido o cuidado que eu tenho feito comigo mesmo? E você vai perceber uma coisa incrível. Quando a gente começa a olhar para o que acontece com a gente e começa a ter uma atitude amorosa consigo mesmo, nós passamos a ser mais compassivo com os outros que adoecem, né? Então, quando a gente vai começando a estudar o que quer dizer provas e expiações, por que a gente passa por tanto sofrimento na Terra, é que a gente às vezes, ou talvez muitas vezes, só conseguimos compreender o sofrimento alheio quando a gente passa por um sofrimento parecido. Eu não quero dizer com isso que todo mundo tem que sofrer tudo para poder evoluir, mas que é bem verdade que quando a gente passa por um sofrimento X, quando um irmão está passando por aquilo, eu sei por experiência própria o que é atravessar aquilo. Então a minha paciência muda, a minha escuta muda. Nós temos uma tendência de quando a gente não passa pela mesma dor, quando o outro está passando por aquilo, eu sempre achar que é um exagero. Ai, que exagero, nossa, não é isso tudo. Mas quando você passa, agora pensa, é exagero o que você está sentindo? Então passar pelo sofrimento também alarga o nosso coração, torna o nosso coração mais compassivo. Então existe um mito que se chama o mito de Quiron, que é o mito do curador ferido, que fala sobre isso. Era um guerreiro que numa determinada guerra, e ele já tinha vencido muitas, ele se feriu gravemente. E ele então teve que parar de ir para as guerras sucessivas para poder curar da sua ferida, para ele poder voltar. E ele então procurou todos os tipos de cura. Procurou os curandeiros e ninguém conseguia ajudá-lo. Continuava na mesma, às vezes a ferida até abria mais um pouco. Então ele começou a pesquisar, se embriou na floresta, começou a pesquisar ervas, começou a fazer chá, começou a fazer vários ungüentos para poder curar a sua ferida.
E aconteceu uma coisa muito interessante, o nome dele é Quiron. Todo aquele que adoecia procurava o Quiron porque ele estudou tanto para curar a sua ferida, que procuravam por ele para dizer, o que eu faço para curar isso? E o mais incrível, todo mundo saía curado, porque ele se tornou um expert em cura. Bom, não preciso nem dizer, Quiron morreu da sua doença. A palavra Quiron em grego dá origem, que quer dizer mão, à palavra Keiros, que quer dizer cirurgião. Então, do ponto de vista dos gregos, todo aquele que cura é um curador ferido. Por isso que eu disse que nós que trabalhamos como médios, nós que damos passes, nós que estamos envolvidos em qualquer trabalho de cura, nós também temos uma ferida incurável nas nossas almas. Às vezes temos noção, às vezes não. Mas por que estamos nesse lugar? Porque de alguma maneira nosso coração já está um pouquinho mais próximo desse lugar. Então, esse mito de Quiron me faz pensar muito. Eu, quando trabalhei em hospital psiquiátrico, era uma coisa engraçada. Os pacientes tinham alta menos eu. E um dia um paciente me disse isso. Doutora, eu estou indo embora, mas a senhora vai ficar. Eu levei um susto quando ele disse isso. E comecei a pensar, nós que gostamos dos trabalhos de cura, nós somos os mais necessitados. Nós somos os que mais recebemos. Porque a cada vez que a gente se coloca para ajudar alguém, nós somos os primeiros ajudados. E acontece uma coisa incrível. Aqueles que vêm se curar, quando melhoram, têm vontade também de trabalhar. Esse é o grande trabalho que Jesus nos ensinou. Jesus poderia ter escolhido que tipos de discípulos? Discípulos PhD, talvez? De outros mundos, talvez? Mas Ele escolheu discípulos como nós, para que a gente pudesse se identificar com os discípulos. Então, não há diferença entre aquele que faz o trabalho de cura e aquele que vem buscar a cura. Estamos todos no processo de cura. Nós nos identificamos com Pedro, com Tiago, com João, com Marcos, com Mateus, com Lucas, assim é. São pessoas como nós, num grande processo de crescimento que nós somos. Nós somos os discípulos de Jesus também, estamos aprendendo com Ele, Jesus nos disse isso, Vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, Jesus veio para a gente que está nesse processo de melhorar, para a gente que está nesse processo de se curar, para a gente que está nesse processo de crescer. Então, ao invés da gente se vitimar, coitado de mim, que estou adoecido, não, esse é o grande chamado para você despertar. Nossa, peraí, eu estava totalmente desarmônico, eu estava distante das leis de Deus, eu estava fora do eixo, eu estava nos excessos. Agora eu preciso reencontrar o meu caminho de volta para casa, reencontrar o meu caminho de equilíbrio. Então a gente pode olhar para o nosso adoecimento como convite, como chance, como um caminho de amor, como assim fez o filho pródigo também, Naquela parábola do filho pródigo, em que aquele filho mais novo, ainda ignorante das leis de Deus, ainda imaturo como nós somos tantas vezes, pediu a herança do pai antes do tempo. O pai nem tinha morrido para ele poder adquirir a herança, mas ele pediu a parte dele e disse, eu quero viver o mundo, eu quero mais do que ficar aqui nessa fazenda, eu quero conhecer o mundo, eu quero viver outras coisas. E foi viver todos os excessos. E depois que ele vive todos os excessos, quando ele experiencia a escassez, é que ele cai em si mesmo. Então, olha que coisa interessante. Quando a gente, depois dos excessos, a gente experiencia a escassez de saúde, a escassez de equilíbrio, a escassez de amor, a escassez de calma, de paz, qualquer tipo de escassez, é que a gente consegue, nossa, onde é que eu estive? E aí, olha que interessante, conta Jesus nessa parábola, que esse filho, quando caiu em si, ele começou a dizer, nossa, mas eu estou comendo de uma maneira muito pior do que os funcionários da fazenda do meu pai. Então, eu vou voltar para a casa do meu pai e eu vou pedir trabalho. Vou pedir para trabalhar, porque pelo menos lá
eu vou poder comer melhor do que eu estou comendo aqui, porque eu estou comendo como os porcos. Então, olha que pedido interessante. Quando ele se percebe perdido, ele internamente tem um pedido para trabalhar. Somos nós que estamos na seara do bem, nós somos filhos pródigos, entendendo que nós já fizemos muitos excessos por aí e que precisamos do trabalho do bem para podermos habitar de volta a casa do nosso Pai. E qual não é a surpresa? Quando ele volta para casa, e a volta dele para casa somos nós voltando, diz a Joana de Ângeles, somos todos nós, filhos pródigos, voltando para casa, ou seja, voltando para o equilíbrio, voltando, para a harmonia das leis de Deus, voltando para a casa do nosso Pai, que é só amor, e Deus está doido para a gente voltar, porque Ele já sabe que a gente vai voltar, é uma questão de tempo, E aí, quando esse filho volta para pedir trabalho na seara do Pai, na vinha, na fazenda, somos nós, quando ele volta, o Pai restitui o lugar que sempre foi dele. Então ele volta querendo ser um servo e Deus, na sua infinita misericórdia, nunca nos destitui do lugar de filhos. Então pede aos funcionários ali da fazenda dele que dê para ele o anel, que dê para ele a sandália, que dê para ele a túnica, ou seja, são representações do lugar, porque aquele filho tinha esquecido do lugar dele de filho, E aí, nós quando voltamos para a casa do Pai, quando a gente se decide se curar, quando a gente se decide se equilibrar, quando a gente decide sair dos nossos excessos afetivos, nossos excessos emocionais, aos nossos vícios morais, quando a gente desiste disso e decide ocupar de volta o nosso lugar perto de Deus, Deus nos recebe de braços abertos. Então, será que nós já estamos prontos para esse encontro com Deus? Acho que nós estamos aqui a caminho, Então agora, no finalzinho do nosso encontro, falta 10 minutos, eu gostaria que a gente fizesse agora um exercício de visualização. Eu acho que isso pode ajudar vocês nesse processo que vocês têm agora na parte, depois da nossa palestra. Eu queria convidar vocês para fechar os olhos um pouquinho. Convidar vocês para respirar. E se você quiser, você pode colocar sua mão no coração, ou deixar sua mão descansando sobre o seu colo. Você pode colocar sua mão no coração, que é um centro de força, ou então, na língua hindu, é um chakra, Esse centro de força que a gente tem aqui, aonde tem correspondentemente a glândula timo, responsável pela nossa imunidade. A gente, quando toca, é como se a gente estivesse dizendo assim: olha, Deus, é aqui, cura aqui no meu coração, cura nesse lugar que eu ainda não consigo ir sozinho. Põe a sua mão aqui sobre a minha. Eu quero muito me curar. E eu confio plenamente que aquilo que tu tens para mim é o que eu já posso receber. Que às vezes é distante do que a minha imaginação quer, mas é muito próximo do que minha alma precisa. Então vem, Jesus, Bezerra, esses nossos amigos espirituais que tão amorosamente vêm ao nosso encontro. Pedimos nesse instante: cura meu coração, cura as minhas ansiedades, a minha pressa, a minha aflição, os meus medos infinitos, as minhas desconfianças, as minhas inseguranças. Mas eu queria também que pudesse cuidar daqueles meus sonhos mortos, aqueles meus sonhos imensos que um dia eu sonhei e que hoje já não posso mais realizar. Que eles agora possam dar lugar a novos sonhos
E há um sonho em especial que eu gostaria de ajuda para sonhar, que é o sonho de eu poder ter saúde. Envolve-me, Senhor, nessas bênçãos infinitas, que o meu equilíbrio, a minha harmonia possam se restaurar a partir de hoje. E eu me comprometo a poder continuar a cuidar de mim. Que assim possa ser, Senhor. E graças a Deus. E aí a gente respira. Respira bem profundo, porque esse ambiente aqui curativo, ele entra em sintonia com o nosso querer. Porque quando a gente quer se curar, a gente começa a vibrar e a emitir frequências positivas que entram em sintonia com as frequências amorosas que a espiritualidade maior nos envia incessantemente. E é isso, meus amigos. Desejo que tenha sido útil para vocês e tão honroso como foi para mim. Muito obrigada.